Este é o segundo sermão pregado no texto de Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 11, dando ênfase agora na mortificação de pecados verbais. O texto diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vivemos numa época das fake news e é importantíssimo compreender a respeito deste assunto, porque num ambiente onde só se fala de fake news, há também o desejo de muitos de controlar quem fala a verdade ou não. E o problema se agrava porque no ambiente em que vivemos a verdade é relativa. É dito que cada um tem sua verdade. E eu não estou falando de uma opinião, eu estou falando de verdade. As pessoas estão relativizando a verdade, atribuindo e trocando as palavras opinião e verdade como se fossem a mesma coisa, estão se esquecendo de que existem verdades absolutas. Inclusive, para você pensar a respeito, a expressão "não existem verdades absolutas" é uma verdade absoluta para essas pessoas, ou seja, a própria frase é contraditória. Ainda conhecemos muito bem o bordão que diz: eu aumento, mas não invento. Ou seja, as pessoas às vezes vão culpar a retórica para não assumir a culpa de falar uma inverdade. Por isso eu te convoco a ser um defensor da verdade. Seja um defensor da verdade. Todavia alguém poderia me dizer: mas a verdade dói. E eu quero te responder: a mentira dói muito mais. Então talvez a pergunta natural desse diálogo seja: como então falar a verdade sem machucar? E eu quero te dizer que nem sempre isso será possível. Na verdade, é possível que você se esforce, se esmere para falar a verdade com amor. Você deve viver a verdade em amor. Todavia, nem sempre será possível falar a verdade sem machucar. Lutero, por exemplo, disse a seguinte expressão: a paz, se possível, a verdade sempre. Ou seja, está aqui um bom parâmetro para você se organizar. A paz nós deveremos manter, se possível. Todavia, a verdade sempre deve ser dita. E Paulo estava ensinando os colossenses a lutar contra pecados sexuais e de cobiça, como nós vimos no texto passado. É importante destacar que esta porção lida, ela é como uma unidade, não dá para se separar, por isso nós lemos ela por completo. Todavia, por ser um texto grande, recheado de palavras difíceis, julgo ser importante fazermos esta divisão. Permita-me fazer uma simples ilustração. Imagine uma mulher que resolva fazer uma forma de pães e ela coloca vários pães para assar dentro de uma forma, mas esses pães crescem tantos que ocupam a forma como se fosse uma só porção. Embora você olhe, você consegue separar cada um dos pães. Bem, eu diria que esta porção que lemos é como um desses pães. Nós podemos ver a sua divisão dentro de toda a carta de Paulo aos Colossenses. E se você fosse pegar, não pegaria um pão inteiro, mas apenas uma fatia, um pedaço deste pão. Aqui nós estamos numa fatia deste pão. Nesta fatia que estamos estudando, diz que agora a lista vai falar sobre os pecados da raiva e as palavras destrutivas. E o texto que separei para isso diz assim: ora,
nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Por isso eu quero te dizer: viva a verdade em amor. Paulo fala sobre outra vida. Para você viver a verdade em amor, é importante que você conheça outra vida. Ele diz: nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Do que Paulo está falando? Ele está dizendo que antes os seus passos eram controlados por você, pela sua carne. Antes os seus passos eram controlados pelas circunstâncias da vida. Antes os seus passos eram controlados pelo diabo. Você vivia longe de Deus. É como se ele estivesse dizendo nesta frase: você lembra quando você guardava raiva no seu coração? Você lembra que quando você explodia porque dizia que não conseguia se segurar? Você lembra quando desejava o mal aos outros? Você lembra de que a vida dos outros era um assunto que não saía da sua boca? Você lembra que você falava que era aquilo que era vergonhoso de dizer? Pois é, você vivia longe de Deus, você mentia, mas isso não deve existir mais. Você já foi filho da desobediência, você já esteve vestido com o pecado, e por isso tudo o que sabia fazer era pecar com pensamentos e com palavras, mas agora a sua vida é outra. Você deve se despojar, deve se despir, deve rejeitar, mortificar, lutar contra continuamente. Os pecados do coração, os pecados das palavras não vão sumir do dia para a noite. É necessária uma grande luta. Essa luta não será pequena. A sua luta será contra todo o mal, contra o mal que está dentro de você. E então, quando Paulo apresenta este cenário, apresenta esta luta constante que você deve travar, ele dizendo que você não deve mais olhar para as práticas do passado em que você vivia nela, ele vai passar algumas listas de pecados que você deve se despojar, como por exemplo, ele fala da ira. O que é esta ira? Para você viver de verdade, é necessário que você conheça a ira e saiba que esta ira expressada aqui é o sentimento guardado no coração. Observe, até Deus fica irado. Todavia, quando falamos a respeito disso, é uma ira diferente. Esta ira a qual Paulo se refere é um sentimento guardado no coração, que é alimentado a cada circunstância. A pessoa guarda a ira, por exemplo, por causa das circunstâncias que aconteceram com ela. Ela guarda a ira, por exemplo, por causa do que as pessoas fizeram com ela. Esse tipo de pessoa guarda a ira por causa dos erros que ela cometeu contra si mesma e não se perdoa por isso. Mas na verdade, toda essa ira é contra Deus. Toda essa ira guardada a cada circunstância é uma ira contra Deus. Ou seja, a pessoa culpa a Deus pelas circunstâncias, culpa a Deus pelas pessoas que a rodeiam, culpa a Deus pelos seus próprios erros, mas não assume aquilo que fez, não assume a culpa e as consequências do seu pecado. E eu quero dizer, você deve lutar contra este sentimento. Confie na justiça de Deus. O que quer que tenha acontecido com você, Deus está no controle. Tudo aconteceu para que você estivesse hoje junto com Ele. Tudo o que aconteceu na sua trajetória de vida era para que você se tornasse a pessoa que é hoje. Havia um propósito. Deus não permite que as coisas aconteçam por um acaso. Embora que nós não entendamos agora, podemos confiar nisso. Tudo aconteceu para que hoje você estivesse junto dele. Se alguém fez algo contra você, ao invés de se irar contra essa pessoa, ore por ela. Ao invés de guardar iras com essa pessoa, ore por ela. Perdoe e peça a Deus por justiça. Preste bem atenção nisso. Talvez essa seja uma parte difícil de compreensão. Não quero ser mal interpretado aqui.
Então é importante que você peça a Deus por justiça. Você pode orar pedindo a Deus por justiça. Os livros dos Salmos estão recheados de textos, de passagens onde as pessoas pedem por justiça a Deus. E se Deus quiser, Deus pode ter misericórdia daquela pessoa, assim como Ele teve misericórdia de você. A misericórdia é uma das formas da justiça de Deus. Então, assim como Ele fez com você, Ele pode fazer com aquela pessoa que fez algo contra você. E mais ainda, se você errou, confesse o seu pecado a Cristo. Ao invés de guardar a ira do seu coração, confesse o seu pecado a Cristo. Ele não somente perdoa, mas te ajuda a enfrentar as consequências do seu pecado. Outra palavra nesta lista é a indignação. É o resultado da ira acumulada, ou seja, aquela explosão. São pessoas que dizem assim: não, eu sou bonzinho até que pisem no meu calo. Eu quero te dizer, essa frase mostra a sua incompetência em servir a Deus, porque Jesus diz que isso qualquer um consegue. Isso não é algo para se gabar, qualquer um consegue ser assim. Difícil é servir a Deus até quando pisam no seu calo. A pessoa indignada é aquela que não pensa para falar, ela não leva desaforo para casa, e ela fala mesmo. E daí? O que você tem a ver com a minha vida? Eu falo o que eu estou pensando mesmo. Você está achando o quê? Eu tenho boca para falar. E as pessoas não percebem que a língua está trancada dentro de uma grade de dentes, fechada com lábios, para que não fale. A anatomia do corpo humano mostra que esta língua deve estar fechada. São pessoas que julgam a farpa no olho do outro, mas não veem a trave no seu próprio. O texto de Mateus, capítulo 7, vai instruir como deve ser o julgamento correto. Mas aqui são pessoas que não julgam do jeito certo. São pessoas que não falam para ajudar. Tem pessoas que fazem a distinção entre crítica construtiva e crítica destrutiva. Deixe-me tentar explicar como eu enxergo isso. Eu acredito que não há essa distinção das duas. Existe jeito de criticar. Às vezes se usa as mesmas palavras, mas ainda assim só para destruir. E o outro diz para ajudar, para construir algo no outro. Quem está indignado, vive nessa indignação exposta por Paulo, são aqueles que falam sem interesse de ajudar. E por isso eu quero te dizer, se você gritou, explodiu, saiu do controle, então peça o perdão a Deus. Peça a alguém de confiança que te ajude a lutar contra essa atitude tão maligna. Paulo fala mais um termo. Ele fala a respeito da maldade. A maldade é o desejo que o outro sofra. É aquele que planeja ou executa algo de mal para com o outro. É alguém que quer se dar bem prejudicando o outro. Dá uma olhada nessas explicações do significado da expressão maldade. Parece algo distante da sua vida. Talvez você olhe para isso e diga: bem, dessa eu estou livre. Não é possível. E eu quero te dizer, embora pareça longe da realidade cristã, o jeitinho brasileiro é maldade. Quando a oportunidade surge e a tentação aparece, essa possibilidade não fica tão distante assim. Não é incomum fazer algo para prejudicar o outro e se dar bem. Por isso eu quero te dizer, vigie e ore, não se renda a esses pensamentos perversos. Esse tipo de pensamento só leva à ansiedade, só leva à depressão, só leva ao desespero. Outra expressão que Paulo usa é a maledicência, ou calúnia, difamação e mentiras contra o próximo. Nós conhecemos isso como falar sem intenção de ajudar. Falar para quem não pode ajudar, falar somente por falar, e chamamos isso de fofoca. Deixe-me fazer a diferenciação entre maledicência e a indignação.
Enquanto Paulo, quando fala da indignação sendo uma catarse, uma explosão acerca de uma circunstância que aconteceu e a pessoa grita, fala alguma coisa indesejada, expressa isso como que blasfemando contra, como que ofendendo o outro. E já a maledicência é aquela fofoca, é falar para o outro sem interesse de ajudar, é falar para um próximo de um terceiro sem intenção de ajudar. É falar para outro que não pode ajudar, é somente falar por falar. Isso é fofoca. É importante fazer uma diferenciação aqui da denúncia. A denúncia você fala para alguém que pode ajudar, você fala para alguém com interesse de ajudar e fala somente o necessário. É bem diferente da fofoca. Por isso eu quero te dizer, pare de falar da vida do outro. Ainda, se você ouve, você também peca. Experimente dizer às pessoas: eu prefiro não saber. Experimente dizer ao fofoqueiro: você já falou com a pessoa? Sabe que o fim da fofoca começa com você. Quando você tampa a sua boca, quando você tampa os seus ouvidos. Outra expressão de Paulo é a linguagem obscena. Palavrões, ofensas, apelidos indevidos, palavras indecentes e fúteis. Essas palavras desonram o bom nome de Deus. E você já reparou como os apelidos e palavrões possuem forte conotação sexual? Você já percebeu como isso perverte aquilo que poderia acontecer numa intimidade e explicita de forma vulgar e esdrúxula? Cuidado com o que você vê na televisão, cuidado com o que você vê no YouTube, cuidado com o que você vê nas redes sociais. Eu não sei se você sabe, mas dá para passar para frente. Eu não sei se você conhece a tecnologia, mas dá para você assistir outra coisa, mudar o canal, dá para desligar. Isso é possível. Sim. Eu estou sendo irônico para dizer que você, sendo cristão, não tem que se sujeitar a esse tipo de prática. Cuidado com as músicas que você ouve. Não escute qualquer tipo de música. Nós não vemos problemas em escutar as chamadas músicas seculares, ou seja, músicas que não têm um teor cristão ou religioso explícito na música. Mas nós entendemos que, embora não haja essa diferenciação, não seja problema ouvir outro tipo de música, você deve ter inteligência para ouvir músicas sadias, que não tenham linguagem obscena para ser dita ou cantada. Não fale linguagem que vá ofender, não ouça linguagens obscenas. Aí você diz assim: bem, eu falar é até possível, mas como é que eu vou silenciar o outro? É possível silenciar o outro sim. Um olhar seu pode reprovar o que o outro está dizendo. E se não resolver, saia do ambiente. Mas não se acomode a este mundo que fala tantos palavrões. Silencie a sua boca e reprove esse tipo de atitude. E por último, Paulo fala: não mintais uns aos outros. A mentira aqui é com o intuito de iludir, enganar, usar a verdade para o mal. Novamente é preciso fazer uma diferenciação entre a maledicência e a mentira. A maledicência você pode usar, você falar de uma pessoa para outra, sem interesse de ajudar. Aqui a mentira é para enganar esta pessoa com quem está se falando, às vezes até deturpando a verdade. São até chamadas as mentiras inocentes. São mentiras inocentes, que não tem problema falar. Uma bem simples. Aquela que diz assim: não vai doer. Experimentou isso? Leva a criança para vacinar ou para ajudá-la com algum ferimento e se diz assim: não vai doer. Claro que vai doer. Mas pastor, se eu disser que vai doer, como é que eu vou convencer a criança a tomar a vacina ou se tratar? Bem,
Aqui está o grande segredo para fazer isso. Você vai falar a verdade e vai convencê-lo com a verdade. Afinal, seu filho deve te obedecer não através da ilusão. Ele tem que te obedecer por confiar que você fala a verdade. Muitos e tantos compartilham mensagens sem confirmar. Isso é mentira. Você está compartilhando uma mentira. E aí, nesse momento, as autoridades estão querendo combater as chamadas fake news. Como? Controlando quem diz a verdade. Isso é um absurdo. Não estou querendo justificar, mas estou explicando. As autoridades estão se achando na responsabilidade de controlar as fake news, ditando quem diz a verdade ou não. Isso é um absurdo. Você não deve compartilhar fake news. Combata isso. Como? Observando se a mensagem que você colocou é verdadeira ou não. Ou ainda, mande a mensagem para quem compartilhou, dizendo: olha, esta mensagem é falsa, ela não é verdadeira, para que intimide as pessoas a compartilhar. Na verdade, a pessoa vai te agradecer por corrigir, por fazer essa correção, e ela vai parar de informar aquilo que é indevido. Mais ainda, nós temos um jornalismo que explora a miséria, um jornalismo que só fala de tragédias, que só fala de coisas ruins, que, embora fale algum tipo de verdade, usa isso para explorar o outro. Deixa eu te explicar uma coisa: jornalismo não quer te ajudar, ele quer ganhar audiência. Então ele usa a verdade, mesmo que seja escandalosa, mesmo que seja vergonhosa, para ganhar dinheiro. O objetivo de um jornal é ganhar dinheiro. Então, coloca notícias espetaculares que apavoram. São jornais que falam apenas de morte, de tragédia, para chamar a atenção do telespectador. Mas não ajuda. De novo, jornalismo não tem interesse de te ajudar, ele tem interesse de ganhar dinheiro. Tá bom? É importante destacar isso. Não estou dizendo que tudo que está lá é errado, mas é importante que você filtre isso. Pare de repassar mensagens sem confirmar. Confira essas mensagens. É sua responsabilidade como cristão ser um promotor da verdade. Pare de assistir jornais que só exploram a desgraça alheia. Faça o seguinte: experimente mudar de canal. Experimente, quando o jornal começar a falar tanto sobre tragédias e somente mortes, isso, desligue, mude o canal e faça o compromisso de falar somente a verdade. É necessário que você viva de verdade, viva a verdade em amor, e também é necessário que você viva o amor de verdade. E mortificar a carne é viver de verdade. Por isso eu gostaria de expressar o seguinte: viver de verdade é viver em liberdade. Mortificar a carne é a melhor forma de você viver o amor de verdade, de você viver de verdade. Novamente, as pessoas querem viver, mas estão enclausuradas, estão presas ao pecado. A Bíblia nos ensina o melhor caminho para se viver. E como eu disse no sermão passado, às vezes as pessoas olham para estas listas de pecados ou para os mandamentos que têm tantas negativas e veem isso com maus olhos, como que Deus tirando a nossa liberdade. É o contrário. A lei de Deus é uma grande bênção para te dar liberdade. Ela cerca, ela proíbe apenas uma porção de tanta liberdade que te é dada. Por isso eu gostaria de dar alguns exemplos de como nesta última lista de pecados é possível viver em grande liberdade quando se combate esse tipo de pecado. Preste atenção, fique irado, mas não peque. A ira que a Bíblia diz que você deve se irar, que é certo você se irar ao você ver uma injustiça. Preste atenção, se você vir uma injustiça e não se irar contra ela, tem algo de errado com você. Essa é uma ira boa, dada por Deus, na qual o próprio Deus também se ira. Guardar a ira sem fazer nada é pecado.
Escute de novo. Ver uma injustiça e guardar a ira sem fazer nada é pecado. Fazer algo movido apenas pela ira também é pecado. Você não deve ser movido apenas pela ira. Você deve tomar providências para que a justiça seja estabelecida. E a ira Deus coloca no seu coração para te inquietar e promover a justiça. Ore e perdoe. Ao invés de explodir, fale com Deus. Fale com Deus. Não deixe que a mágoa te encarcere no ódio de uma vida amargurada. O perdão liberta. É impressionante o poder do perdão. É para libertar você, para você viver o amor de verdade. Viver amargurado é beber um veneno, esperando que o outro morra. Por isso, largue a amargura, largue esta indignação. Ao invés de explodir, ore. Várias vezes nos Salmos, o salmista começa a falar com Deus como se estivesse indignado, explodindo. Mas ele termina o salmo calmo, confiante. Ao invés da maldade, pratique a bondade. Nós falaremos sobre bondade posteriormente em outro sermão, mas eu gostaria já de adiantar que uma característica de quem vive para fazer o que é certo. A bondade te deixa mais satisfeito, te deixa mais alegre, mais otimista. Ao invés da maledicência, julgue. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Julgue a si mesmo. Jesus ensina em Mateus 7 que antes de julgar o outro, você deve julgar a si mesmo. De novo, você deve julgar os outros, mas antes precisa julgar a si mesmo. Julgue tirando a trave que está no teu olho. Depois, você estará habilitado para tirar a ferpa que está no olho do outro. E aí, fale com o faltoso, ao invés de espalhar. Fale, uma vez que você tirou uma vez que você tirou a trave que está no seu olho, vai lá ajudar o outro. Vai lá falar com o faltoso ao invés de sair espalhando a notícia para quem não pode ajudar. E aí, se ele se arrependeu, você ganhou um irmão. Agora, se ele não se arrependeu, aí sim, fale com alguém. Olha a diferença da maledicência para a denúncia. E é importante você compreender isso. A denúncia é feita para quem pode ajudar, para quem está interessado em ajudar. Você faz a denúncia com o objetivo de ajudar. A fofoca não, é falar por falar. Então leve um amigo para falar com este faltoso. Se ele se arrependeu, você ganhou o seu irmão, perdoe-o. Mas se ele não se arrepender, leve o caso à liderança da igreja. Chame a liderança da igreja para tratar. Novamente, isso é uma denúncia. Isso não é fofoca. Agora, se ele zombar de você, e se ele te atacar, e se ele não se arrepender, então você está livre, inclusive, para não falar com ele até que ele se arrependa. Novamente, a liberdade oferecida por Deus. Ao invés de palavras obscenas, elogie, valorize os acertos do outro, elogie o seu cônjuge, elogie os seus filhos, elogie sem bajulação, elogie valorizando quem a pessoa é, valorizando o que a pessoa fez, com o objetivo de ajudar. Inclusive, melhore seu vocabulário, melhore as palavras que saem da sua boca. E ao invés de mentir uns aos outros, evangelize. Como é dito no capítulo 1, versículo 5, fale sobre a palavra da verdade do Evangelho. E a palavra da verdade do Evangelho é esta: que Jesus morreu na cruz para perdoar seus pecados, que Deus castigou Jesus Cristo em seu lugar, que Jesus ressuscitou para te dar uma nova vida. É Jesus que te ajuda a lutar contra a prostituição, contra a impureza, contra a paixão lasciva, contra o desejo maligno, contra a avareza que é a idolatria.
É Jesus Cristo que te ajuda a lutar contra a ira, contra a indignação, contra a maldade, contra a maledicência, contra a linguagem obscena e a mentira. Entenda? Enquanto a ira produz amargura, ansiedade, a palavra da verdade do Evangelho produz frutos para a vida. Enquanto a indignação produz destruição e morte, a palavra da verdade do Evangelho produz consolo e instrução. Enquanto a maldade produz o pior para os outros e para si mesmo, a palavra da verdade do Evangelho leva o Espírito Santo que transforma corações. Ele transforma tanto o coração dos outros quanto o seu coração. Enquanto a maledicência destrói relacionamentos, a palavra da verdade do Evangelho conduz pessoas à reconciliação e à autoconfrontação. Enquanto a linguagem obscena corrompe o que Deus criou, a palavra da verdade do Evangelho te ajuda a viver de modo digno de Deus. Enquanto a mentira ilude e engana, a palavra da verdade do Evangelho tira as pessoas do império das trevas e as transporta para o reino do Filho do amor de Deus. Eu gostaria de que você relesse essas duas listas. Eu vou falar cada uma delas, cada uma das palavras nessas duas listas de pecados. E eu gostaria que você percebesse qual destes pecados você mais tem praticado. É importante que você ouça cada uma dessas palavras, que você leia cada uma dessas expressões e verifique qual pecado você mais tem cometido. Qual destes mais tem te levado para longe de Deus? Qual destes você está mais acostumado e acomodado a pecar? E eu gostaria que você começasse somente com um só pecado. Pense grande, mas comecemos pequeno. Observe apenas um pecado. E eu quero que você repense a sua vida a respeito disso. Que você lute contra isso. Você ore a Deus e se empenhe em lutar contra este pecado. Preste bem atenção: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. Peça a Deus que te ajude e comece a lutar agora, desde já.